Olá pessoal, boa noite a todos. Quinta-feira, dia de grupo de estudo. Boa noite a todos. Marcos, Beatriz, Vinícius Vilarinho, estava no Facebook semana passada, agora está no Periscope. O nosso grupo acontece no PIF, no Periscope, no Instagram e no Facebook. Então quero dar as boas-vindas a vocês todos, ao pessoal do Periscope, ao pessoal do Instagram e ao pessoal do Facebook. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso grupo de estudo, aproveitando sempre esse nosso grupo semanal, profundo e gratuito. Esse nosso grupo de estudo, ele tem que ser um grupo semanal, profundo e gratuito. Assim, a gente consegue aproveitar ao máximo possível esse nosso canal de comunicação. Então, vou começar em 5, 10 segundos no máximo. Wellington Oliveira, Tatiane, Deb, Felipe, Igor, Adriana S. Gomes, Amanda de Deus. Amanda é minha aluna no curso online, eu sei que ela faz o meu curso online. Marilene, vamos lá, Guilherme, Andréia, Cíntia, Tomás, Alex Petarli. Vamos lá, o Alex falou assim: a minha presença no grupo hoje é mais certa do que o chocolate no seu café. Eu respondi: então você não vai. Vamos lá, amigos, vamos lá, gente. Vamos começar então a trabalhar com a nossa temática de hoje. O nosso tema é um tema importante, compõe os crimes contra a vida. Dentro dos crimes contra a pessoa, Cláudio Portela, aluno do CERS, um abraço, compõe o título dos crimes. Olha, Cristiane, professor, sou delegado em São Paulo, com a contribuição das suas aulas. Cristiane, obrigado pelo elogio, parabéns a você pelo sua conquista, seu esforço. Eu só dou um empurrão para vocês, né? Então vamos lá. O infanticídio, é claro que nesse nosso encontro semanal de 25, 20, 30 minutos, não dá para esgotar o tema, mas eu vou falar de temas principais. Em primeiro lugar, o infanticídio. Carlos Vinha, né? Um abraço. O infanticídio, ele é um crime próprio. Ele tem algumas características que devem ser ressaltadas. Em primeiro lugar, ele é um crime próprio, tá bem? Por que próprio? Ele é próprio porque se exige uma condição específica do sujeito ativo. Só pode ser mãe. Tomem um cuidado. Ele não é um crime de mão própria, tá bem? Por que não é um crime de mão própria? Porque ele pode admitir a coautoria. Os crimes de mão própria são aqueles crimes que exigem atuação pessoal do agente, ninguém mais. Se eles exigem atuação pessoal do agente, eles não admitem coautoria, não admitem autoria imediata e, no entanto, o infanticídio admite sim coautoria. Coautoria, portanto, não é um crime de mão própria, mas é um crime próprio. No que toca ao sujeito passivo, é próprio. E olhando para o sujeito ativo, ativo. E o sujeito passivo? O sujeito passivo, a vítima, aquela pessoa que tem a vida suprimida pela mãe, é o filho nascente daquele parto, tá bem? Não é qualquer filho, é o filho nascente daquele parto. Ou seja, se a mãe, logo após o parto, ainda influenciada pelo estado puerperal, mata o filho mais velho de 4 anos que veio ver o irmãozinho que acabara de nascer, não estamos diante de um infanticídio, e sim de um homicídio, tá bem? Esse crime, ele tem, vamos avançando, vamos prosperar, ele tem uma característica ligada ao momento. Ou seja, a conduta pode ocorrer durante o parto ou logo após. Bom, senhores, durante o parto não tem muito mistério. Por quê? Durante o parto é do início ao fim. Não é isso? Quando o parto se inicia, vamos estabelecer aqui o momento, vai depender da modalidade de parto. Se o parto for na modalidade normal, o parto se inicia com o chamado rompimento do saco amniótico. O saco amniótico é uma membrana semitransparente que envolve o colo do útero. Imagine uma bola de soprar, pessoal
Instagram, bora de soprar. Você vai enchendo. Vai chegar uma hora que ela não vai suportar a pressão, pessoal do Facebook, e ela vai, estourar. Não é? É o que acontece, pessoal do periscópio. Com o crescimento do bebê, o colo do útero vai se dilatando e aquela membrana que o envolve se rompe. Ali começou o parto na modalidade normal. É o que se chama de estourar a bolsa, tá? A partir de agora, sejamos técnicos, é o rompimento do saco amniótico. Ok. Mas se for na modalidade de parto cirúrgico, que é o parto cesariana, ele começa com as incisões abdominais. Então não tem mistério. Durante o parto após o início até o fim. O parto termina com a retirada do bebê total do útero maternal, do canal, e com a expulsão da placenta, chamada secundina, né? Ali o parto acabou. Então, durante o parto, é ali. E logo após, aí começam aquelas questões que sempre geram dúvidas. Logo após, logo depois, né? Lá no flagrante impróprio do CPP, o agente que é encontrado logo após a prática do crime. Isso gera muita confusão. E aqui não foi diferente. No que toca à expressão logo após, a doutrina, amigos, nunca se entendeu. O Código Penal chileno, no artigo 394, por exemplo, estabelece 48 horas após o parto. É um dado específico. O Código Penal italiano, no artigo 578, fala imediatamente após o parto, que também não ajuda, né? Enfim, a doutrina convencionou o seguinte: eles vincularam o logo após a duração do estado puerperal. Isso vem lá de Nelson Hungria, de Frederico Marques, de Magalhães Noronha, passa por César Bittencourt. Vamos interpretar o logo após, de acordo com o quê? De acordo com a duração da influência do estado puerperal. Então, estamos falando de quê? Do momento em que é praticado o crime de infanticídio, durante o parto ou logo após. Então, logo após vai ser enquanto durar a influência do estado puerperal na mulher. Quando, então, ela entra naquela fase de quietação, onde predomina o instinto maternal. Então, é assim que a gente vai interpretar a expressão logo após, e aí você não vai errar na prova. Vamos vincular essa expressão à duração da influência do estado puerperal. E é sobre ele que eu quero falar a partir de agora, pessoal do Instagram, o estado puerperal. Bom, o que é o estado puerperal? E aí, pessoal do Periscope e Facebook? O estado puerperal, a doutrina vai dizer que o estado puerperal é uma alteração fisiopsíquica que a mulher sofre em razão do parto. A mulher passa pelo estado do puerpério no momento do parto. Ok? Muito bem. Só que o estado puerperal, ele pode influenciar a mulher, ele pode não a influenciar. Eu tenho aqui 4 hipóteses de consequências ou não do estado puerperal. O que temos é o seguinte: a mãe matou o filho durante o parto ou logo após. Ponto. Primeira hipótese: o estado puerperal não gerou nenhuma influência na mulher. Se o tipo exige que ela esteja influenciada pelo estado puerperal e ele não a influenciou em nada, responde por quê? Homicídio. Porque ela não estava influenciada pelo estado puerperal como o tipo exige. Primeira hipótese. Segunda hipótese: o estado puerperal gerou, sim, uma influência no psiquismo da mulher. Logo, além do estado puerperal, ela estava, porém, influenciada. Nesse caso, reunidos os elementos típicos do artigo 123 do Código Penal, a tipificação é infanticídio. Tá legal? Muito bem. Um abraço lá pro pessoal do Rio Grande do Norte. Franklin, um abraço.
Terceira hipótese. O estado puerperal, atenção a isso, o estado puerperal, ele pode gerar na mulher uma doença mental. Ele influencia a mulher de uma forma tal que gera nela uma doença mental. Ora, se isso acontecer, estamos diante de uma situação de inimputabilidade pelo critério psicológico. No momento da ação, a gente não tinha nenhuma capacidade de compreender. Não é isso? Leia o artigo 26 caput. Se você tiver com ele aberto, ele vai dizer assim, 26 caput. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental, incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito do fato, etc. Então, nesse caso, se o estado puerperal gerar uma doença mental na mulher, o tratamento dela será um tratamento equiparado ao doente mental e ela poderá receber, se for o caso, uma medida de segurança. Então vejam, até agora 3 opções. O estado puerperal influenciou em nada a mulher. Opção 1. 2. Ele gerou uma influência na mulher. E opção 3. Gerou uma doença mental inimputabilidade. Quarta hipótese. O estado puerperal pode gerar na mulher uma situação de semi-imputabilidade. Se causar na mulher uma situação de semi-imputabilidade, aí eu tenho um tratamento dela equiparado a um semi-imputável. E aí vai depender do caso concreto, porque o semi-imputável, a depender da necessidade, ele pode receber tanto uma pena quanto a medida de segurança. Regramento legal, artigo 26, parágrafo único do Código Penal. Tá bem? Bom, e aí a dúvida é essa, não é? A mulher, influenciada pelo estado puerperal, mata o próprio filho durante o parto ou logo após. Bom, vamos debater essa questão do estado puerperal e do logo após. Como é que surgiu isso? Que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é exatamente. A medicina legal explica isso pra gente. Código Penal de 1890. Tipificação. Matar o próprio filho 7 dias, ou não sei se eram 7 ou 15, acho que era 7. Matar o próprio filho 7 dias após o parto para ocultar desonra própria. Eu vou repetir. Código Penal de 1890. Muitos de vocês já eram nascidos, eu não. Eu não. E aí dizia assim, matar o próprio filho 7 dias após o parto para ocultar desonra própria. A mulher que tinha um filho adulterino era uma mulher desonrada. Naquela época, uma mulher que chegasse a uma certa idade ou que não fosse casada, isso era terrível, isso era uma reprovação. Se vocês acham que a sociedade de hoje, 2018, é machista, imaginem vocês em 1890. Não se admitia uma mulher que não fosse casada. Imaginem vocês uma mulher que tivesse um filho adulterino. Isso era, para a imagem da mulher, naquela época, era a morte. Aliás, era pior que a morte. Então se permitia que a mulher desonrada matasse o filho para ocultar desonra própria. Mas aí criava um problema. Quem a desonrou? Como é que se prova que ela foi desonrada? E a prova é que esse filho é adulterino. Qual é o impacto daquilo na sociedade? Não de hoje, na de 1890. O fato é que o Código Penal de 1940 foi elaborado e isso não foi repetido. Mas é claro que não foi. E não foi porque em 1940 já não se admitia mais matar alguém se ceifar uma vida para ocultar uma desonra própria. Em nome da honra, permitia-se matar alguém, ceifar uma vida. Isso não se admitia mais. Então, não repetiram isso
em 1940 nesse código atual que está em vigor, mas deram um jeitinho de incluir algo semelhante. Bom, ninguém vai aceitar na sociedade um código penal que permita matar alguém por ocultar desonra própria. Olha, amigos, nem um suposto estado de necessidade que já existe na parte especial do Código Penal, lá no aborto legal do 128, inciso 1, que se permite matar o filho para fazer o aborto, para salvar a vida da gestante. Vida e vida, bens jurídicos de iguais valores. Agora, aqui não. Eu tenho ceifar uma vida para proteger a honra, nem num estado de necessidade ofensivo, agressivo, se admitiria isso. Então, como é que vamos resolver? Pensaram os legisladores em 1940. Bom, vamos colocar, então, influenciada pelo estado puerperal, durante o parto ou logo após. Aí a gente consegue manter essa ideia. Só que o estado puerperal não existe após o parto. A medicina legal diz isso, é durante o parto, nem após. O que a mulher tem é o puerpério. E aí você não pode confundir o puerpério com o estado puerperal, com depressão puerperal e com psicose puerperal. A mulher pode ter uma depressão puerperal e matar o filho. Às vezes, a depressão puerperal é tão elevada, mas tão elevada, que a mulher se mata com o próprio filho. Ela mata a si mesma com o próprio filho. De tão forte que é a depressão puerperal. Na psicose puerperal, é algo mais avançado. A psicose puerperal, ela é uma doença. Uma doença. E a mulher faz coisas que até Deus duvida. Bate a criança na parede da maternidade, joga no chão, pisa. O Roberto Blanco, o grande mestre de medicina legal do Brasil, ele fala, Roberto Blanco, ele era médico, clínico geral e cardiologista, um dos excepcionais médicos, e aí ele resolveu fazer concurso para delegado de polícia e passou. Então ele é médico e delegado de polícia, hoje aposentado. E ele fala, eu já vi uma mulher com psicose puerperal bater a criança na parede da maternidade, até matar. Só que isso não é estado puerperal bonitinho lá, como diz o código, influenciada pelo estado puerperal. Isso é uma psicose puerperal, uma coisa muito mais grave, muito maior, muito mais avançada, não é? Então, esse estado puerperal durante o parto ou logo após não existe. Então isso foi uma jogada de mestre do legislador para tentar manter aquela ideia do Código de 1890. Perceberam isso? Pessoal do Periscope, onde esse grupo nasceu, o grupo de estudo do Periscope, quinta-feira à noite, entenderam, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook? Pois é. Então é isso, tá? Agora, para encerrar a análise do infanticídio. A mãe, influenciada pelo estado puerperal, logo após o parto, causa a morte do filho nascente. De novo, a mãe, influenciada pelo estado puerperal, logo após o parto, mata o filho nascente daquele parto, mas mata culposamente. O médico fala assim, minha senhora, o seu filho tem um problema.
Se a senhora não der esse remédio de 6 em 6 horas, ele vai morrer. Mas, doutor, ele pode morrer? Não, ele não pode morrer. Ele vai morrer. Como assim? Vai morrer. Sério, doutor? Sério, ele vai morrer. Não há nenhuma chance de sobrevivência se não der remédio a cada 6 horas. Ok. E ela, influenciada pelo estado puerperal, ela esquece de dar o remédio. Ora, se ela esqueceu, ela foi negligente. Conduta culposa, violou o dever objetivo de cuidado, negligência. E aí eu te pergunto, tipifique. Ela vai responder por infanticídio, ou por homicídio, ou fato atípico. Bom, o que é fato não é infanticídio. E por uma razão muito simples. Por quê? Pessoal do Instagram, Periscope e Facebook. Porque não existe o infanticídio na modalidade culposa. O princípio que rege o crime culposo é o princípio da excepcionalidade, positivado no artigo 18, parágrafo único do Código Penal, segundo o qual o crime só pode ser praticado na modalidade culposa se a lei admitir expressamente aqui. Não existe, então não existe. Então não pode ser um infanticídio culposo, não existe. O fato é que em doutrina, duas correntes disputam esse tema. Uma primeira posição minoritária sustenta que é fato atípico. E por qual fundamento, pessoal do Facebook? Por que, pessoal do Periscope, é fato atípico? Atenção ao fundamento, pessoal do Instagram. O infanticídio, ele é um tipo que veio para beneficiar a mãe, porque ela está influenciada pelo estado puerperal e tudo mais. E ele não admite a forma culposa. Não seria justo punir a mãe por homicídio, quando, na realidade, ela não quis praticar nenhum nem outro crime. Ela agiu com descuido e deu causa à morte do próprio filho. Então, eu não vou dizer que é infanticídio, porque não há modalidade culposa. E também não vou dizer que é homicídio, porque seria desproporcional. Essa posição é minoritária, entretanto defendida pelo Damásio de Jesus. De outro giro, uma segunda corrente sustenta que isso configura homicídio culposo. É bem verdade que não pode ser infanticídio porque não existe infanticídio culposo, mas é homicídio. Ela matou alguém agindo com descuido, isso é infanticídio. Essa posição é amplamente dominante, é a posição de Nelson Hungria, de Aníbal Bruno, de Magalhães Noronha, do Fragoso, do Mirabete, do Luiz Regis Prado, do César Roberto Bittencourt, é a posição do Rogério Greco, amplamente dominante, tá? Pegou o bonde andando? Depois assista na reprise, vai ficar na reprise lá 24 horas no Instagram, vai ficar também no Periscope e vai ficar gravado lá no Facebook, tá bem? Gabriel, qual é a posição que eu vou levar para a prova? Na sua prova objetiva, você vá com a segunda posição, que é majoritaricíssima. Agora, numa prova discursiva, prova aberta ou prova oral, você vai citar as duas posições. Eu acho que o mais técnico aqui é ela responder por homicídio culposo, porque em ambos o bem jurídico tutelado é a vida humana, tanto no homicídio quanto no infanticídio. O que muda é a forma de conduta dolosa e culposa. Mas a lesão ao bem jurídico tutelado aconteceu. Tá legal? Tudo bem? Bem, amigos, e com isso eu encerro o nosso grupo de hoje, mas tem uma novidade para vocês amanhã. Querem que eu fale? Gabriel, é desconto? Não, é muito melhor que desconto. Querem que eu fale? Ou deixo para vocês verem amanhã? Olha, como vocês estão comigo aqui há mais de 2 anos, nesse grupo de estudo, eu adoraria falar para vocês. Eu não posso negar isso a vocês, porque vocês me acompanham já nesse grupo de estudo, alguns de vocês, há mais de 2 anos, né?
Você que chegou agora, acha que tô aqui, apareceu lá o Instagram dele, o Facebook, o Instagram, Periscope. Esse grupo de quinta-feira, 22 horas, existe há mais de 2 anos, se você não sabe. O fato é que, calma, atenção, eu vou falar para vocês. Ou não? Tá bom, vou falar, calma que eu vou falar. Calma, entenda a segunda parte. Eu já estou gravando, não é sobre isso que eu vou falar não, tá? Mas eu tenho que fazer a introdução. Eu já estou gravando as aulas para o meu curso completo 2008, parte geral, parte especial e leis penais especiais. É um curso profundo, completo e extenso, tá? Para você dominar o direito penal. Só que eu não quero te falar isso não, que isso eu vou divulgar nas redes sociais. Você vai ver. Eu quero te falar que eu conversei com a coordenação do curso Fórum e nós vamos disponibilizar para vocês gratuitamente no YouTube as 3 primeiras aulas, tá? Por quê? Você vai ter 6 horas de aulas gratuitas. Eu vou pegar, não é live no Facebook, no Instagram, Periscope, é aula. Eu vou pegar as primeiras 6 horas de aula e vou disponibilizar para vocês gratuitamente no YouTube. Eu acho que assim você já consegue ter uma visão global da teoria da norma. Amigos, eu vou dar para vocês as 6 horas de aula, mas não é aqui não, Facebook, Periscope, Instagram, é aula com slide, eu lá bonitinho, terno e gravata, né? Enfim, riscando na tela, com imagem, tal, explicando toda a dogmática penal. Então, vocês vão ter, nessas semanas, tá? 3 aulas gratuitas no YouTube. A primeira aula já está lá. E vocês que estão aqui comigo no grupo de estudos já podem assistir. Eu vou divulgar amanhã na sexta, mas já podem assistir. Gabriel, como é que eu vou achar entre 1 bilhão de vídeos no YouTube? Você vai digitar bit.ly, conhece, né? Bit.ly. Alguém joga para mim, por favor, na legenda? bit.ly, bit.ly barra GH Aula 1. Se você puser no seu navegador bit.ly, bit.ly barra bit.ly barra GH Aulão não. Maiara, você confundiu. Isso, Felipe. GH Aula 1. Vá lá. Não é aulão, amigos, é aula 1. De novo, bit.ly barra GH Aula 1. Se você jogar lá o bit.ly barra GH Aula 1, você agora, quinta-feira, já vai ter acesso às 2 horas do começo do meu curso de parte geral. Quando eu começo com teoria da norma, eu garanto que se você assistir essa aula, a sua cabeça já vai abrir para a hermenêutica de uma forma que você vai voar. O seu estudo, após isso, nunca mais será o mesmo, tá? Então, vejo vocês lá no bit.ly barra GH Aula 1. Amigos, mais uma vez, esse link enorme do YouTube ninguém vai conseguir anotar, tá? Mas o bit.ly barra GH Aula 1, todo mundo consegue. Então, eu vou encerrar o nosso grupo de hoje por aqui, para que vocês já possam pegar esse finalzinho de noite. Agora, não são dicas não, são 2 horas de aula e assista no momento que você possa se dedicar para anotar tudo bonitinho, tá? Obrigado mais uma vez pela companhia dessa quinta-feira à noite e obrigado por me receberem em suas casas hoje à noite, quinta-feira, e permitirem que eu estudasse com vocês o direito penal, tá bem? Amigos, um abraço, até a próxima semana e vejo vocês lá no bit.ly barra GH Aula 1. Um abraço e até semana que vem.
Encerrando aqui o Facebook. Publicar. Encerrando aqui o Instagram. Vamos lá, Instagram. Encerrar o vídeo. Compartilhar por 24 horas. E aqui, onde tudo começou, no nosso Periscope. Tchau, gente.